Agora, os casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo, além de afetarem muito e assustarem cada vez mais a população, e é totalmente compreensível, também parece estar sendo, como eu disse, um motivo para uma guerra política entre o governo Tarcísio, o governo federal. Eu vou aqui com o nosso repórter Bia Manfredini, se juntando a nós no palco do Morning Show, com mais informações de bastidores, e vem explicar tudo para nós nesse momento. Bia, bom dia, obrigado pela presença. E o cerne dessa briga é o PCC especificamente? É uma briga que vem, né, Marinho, ocorrendo principalmente agora em ano pré-eleitoral, mas que recentemente tem sido mais protagonizada pelo PCC. Bom dia para você também, para todo mundo aí no estúdio, também para nossa audiência. Eu ouvi esse termo que você citou, guerra política, de diversos aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eles têm dito exatamente isso, que o governo federal colocou uma guerra política sobre esse assunto de casos de metanol para tentar desmoralizar de alguma forma a gestão estadual e o combate ao crime organizado por aqui. O problema é que há divergências, né, nas investigações da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, que veem indícios ou algum tipo de relação, melhor dizendo, do PCC com esses casos de metanol, enquanto o governo de São Paulo diz que não viu indício. Inclusive, eu ouvi de um aliado que fazer esse tipo de relação sem embasamento, sem provas, como de acordo com eles, o governo federal e o Ministério da Justiça e a Polícia Federal fizeram, pode inclusive causar um terror desnecessário aqui na sociedade. Ontem, eles convocaram coletivas em paralelo, né? O governador Tarcísio de Freitas tinha uma agenda em Cubatão, aqui em São Paulo, desmarcou, decidiu convocar uma coletiva de imprensa sobre o assunto no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do secretário de Segurança Pública e do secretário de Saúde, logo depois que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça fizeram a mesma coisa lá em Brasília. E a gente fala que esses embates estão relacionados ao PCC, porque recentemente outros 2 casos expuseram essa guerra, essa disputa política entre eles. Recentemente, na morte do ex-delegado de polícia Rui Fontes, isso aconteceu. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a Polícia Federal, representantes da PF, ligaram aqui para Guilherme Derrite, o secretário de Segurança Pública, oferecendo ajuda nas investigações. Derrite negou na época, disse que a polícia aqui de São Paulo tinha competência para investigar, e também naquelas operações que foram deflagradas a nível nacional contra a lavagem de dinheiro de organizações criminosas do PCC em postos de combustíveis. Na época também houve uma disputa de narrativas. Tarcísio de Freitas e aliados começaram a falar que o governador vem denunciando o assunto desde 2023, publicaram vídeos de falas deles sobre isso, enquanto o governo federal também tentou reivindicar, então, essas investigações. E esse, então, é só mais um capítulo nesse sentido, o governo do estado de São Paulo e o governo federal se distanciando dessas investigações. Dessa vez, nessas coletivas de imprensa de ontem, não teve ligação, ninguém se falou para tentar chegar ali a um discurso similar. Os dois estão divergindo, então, sobre o assunto, e o governo de São Paulo acredita que é isso. Os aliados do governador acham que, como Tarcísio está aí muito colocado em uma disputa nacional, há um objetivo aí de desmoralizá-lo, fazendo essa relação com as organizações criminosas aqui em São Paulo, no caso do metanol. Lembrando que a Polícia Federal vê relação, inclusive, do metanol com essa operação dos postos de combustíveis, e por isso, então, diz que há sim indícios do PCC, Marinho. Respostas é o que realmente todos nós estamos clamando, seja lá qual seja a fonte para nos trazer todas essas respostas. Obrigado, Bia, pelos esclarecimentos, pelo bastidor sempre preciso. Vou acionando aqui a bancada, então, com a Jess Peixoto, seu comentário, seu destaque, por favor. Então, a ideologia ela nunca pode se sobressair ao nosso direito à saúde, à segurança e a tantas outras coisas que são cerceadas no Brasil. Quando a gente olha para essa situação, nós temos uma afirmação categórica do não envolvimento do PCC. Essa afirmação parece precipitada, tendo em vista que as investigações ainda estão em curso e vão acontecer de sua melhor forma. Então, assim, esta briga, governo federal e Tarcísio, ela não é nova. Ela é uma briga antiga. Nós já tivemos aí em operações, o filho é meu, não, o filho é... essas disputas. Só que aqui a gente está tendo alguns problemas adicionais. As coletivas foram descasadas, ou seja, as informações das coletivas não batiam nem em termos de dados. O governo federal afirmando ali as 3 mortes já confirmadas pela intoxicação, enquanto isso a coletiva do governo estadual falando de uma morte, 4 sobre investigação. E os dados da secretaria aqui em São Paulo já tinham de fato dado certeza sobre 2 óbitos. Então
as informações estão descasadas. Quando a gente está olhando para uma operação dessa magnitude, para um assunto dessa magnitude, as informações não podem estar descasadas. O governo federal precisa conversar com o governo estadual. Nós já vimos situações de brigas de governo federal com o governo estadual na pandemia do Covid, aqui no caso de São Paulo, e não faz bem ao Estado. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa também ter, nesse caso, uma certa segurança que as forças estão trabalhando em conjunto, não em oposição uma à outra. O que a Polícia Federal, hoje mesmo, o diretor, o Andrei, ele deu uma coletiva, ele falou que é uma hipótese e que essa hipótese está sendo investigada por conta do transporte ali no Porto de Paranaguá em relação ao metanol do PCC, que é utilizado para adulterar os combustíveis. Então, a tese é que esse metanol ele é utilizado para adulterar combustíveis, poderia ser o mesmo que estaria na bebida. Isso significa que é o PCC? Não. Isso não significa que é, isso não significa que não é. Isso significa que existe uma margem aberta e uma investigação que deve ser feita com todo o cuidado, com toda a credibilidade e sem antecipações políticas ou que visem defender. Não é responsabilidade ou culpa do governador Tarcísio de Freitas essa intoxicação. Sim. Mas a gente precisa ver quais são os caminhos para combater, para resolver e para deixar a população mais segura. Então, quando a gente olha para essa briga política que se desenha no entorno de uma calamidade pública, com vidas ceifadas, pessoas no hospital, pessoas que estão com sequelas irreversíveis na vida, eu fico muito triste, André, porque parece que no final do dia a política brasileira não aprende que ela serve ao povo. Todos são servidores do povo e devem o colocar em primeira instância, não a política. O consumidor, você do outro lado, está pouco se lixando se foi Lula ou Tarcísio que fechou o boteco contaminado ali na ponta. Ele quer saber se ele vai poder voltar para casa vivo depois do churrasco de domingo. Não é isso, doutora Priscila Silveira? Exatamente, Marinho. O que mais chama atenção é que qualquer bar pode estar sujeito a ter recebido essas bebidas adulteradas. E mais do que isso, não é mais do que isso. Hoje a gente vê a população toda amedrontada, porque você pode estar, como aqui o Mano colocou, num bar excelente, como também num bar Pega bebo e ser ali acometido por uma bebida que está adulterada agora. É necessário um rastreamento para saber de onde esse metanol veio, porque como ele não é uma substância que pode ser comprada por qualquer pessoa, não é? E aí a Jess aqui coloca que poderia realmente advir da compra para o combustível, então por isso que tem que ser rastreado. E uma outra coisa também chama atenção no seguinte sentido. O metanol, ele pode ser colocado nas bebidas. Ele tem uma quantidade mínima a ser colocada. E quem adulterou, aí aqui vai ser o grande problema também. Quem adultera é criminoso de qualquer maneira. Mas precisamos saber se quem adulterou colocou além do que seria permitido, que eu acho que foi o que aconteceu. Não há ali uma ideia de adulterar com uma quantidade expressiva para fim, pelo menos eu estou dizendo, eu não quero também me antecipar como fez aqui o governador, mas eu não acho que foi inicialmente uma quantidade de adulteração a ponto de querer matar, mas matou. Então a gente precisa lembrar que essas pessoas poderão, além de responder pelo crime no artigo 272, que envolve a saúde pública, pelo crime de organização criminosa, caso realmente eles se juntem ali para fins, né, de buscar elementos, mas também crimes contra o consumidor e verificado que poderia antever o resultado da morte, Marinho, inclusive a morte e também as lesões que foram, né, teve pessoas aí que ficaram sem enxergar, estão cegas e outras lesões que se desdobraram dessas condutas. Agora, o que ninguém discute, eu acho que aqui é um consenso, é de que é crime e que precisa se buscar sim os autores e não podemos nesse momento descartar quem quer que seja. Não acho que é prudente que a gente faça isso, até porque, como eu disse, como estamos tendo aí várias inserções relacionadas aos combustíveis, é uma hipótese de selo. Então, eu acho que a gente não pode precipitar nem para acusar, mas também para não afastar, porque a investigação fará isso, e penso eu, de forma bem apropriada. Não, e até, doutora, quando a gente pega essa lógica, a grande questão é, eles fazem o contrabando do metanol. Talvez a grande questão não seja que eles estão no contrabando da bebida, mas existe uma cadeia de produção desse contrabando que pode sim estar envolvendo este metanol que não mais vai para os postos de gasolina, porque de fato esta operação mostrou ali e fechou vários desses postos. Então existe ali também a possibilidade de ser parte de uma cadeia, não necessariamente o interlocutor direto.
Mas o grande problema que eu vejo é em relação à reatividade, ou seja, depois que mortes são registradas, aí os governos vão abrir apurações, vão fazer alguma questão. Gente, é um absurdo que a gente vive. Desde quando a gente está falando sobre isso? Até o pessoal do site, uma vez eu levei uma crítica, porque eu estava trazendo muitas matérias parecidas sobre essas falsificações que andam ocorrendo, porque falaram assim, você está muito no mesmo tema. Porque é sim recorrente, desde o ano passado a gente já trouxe informação que cresceu 86%. Existe desde 2009 um programa que foi desativado em 2016 pela gestão então do Michel Temer, do governo federal, que se chama Sicob. Hoje o governo federal não sabe até mesmo quantas bebidas legais são produzidas no nosso país, porque antes existia um sistema lá que a Receita Federal já era interligado, então ele tinha a litragem de cada fábrica existente no nosso país e quantos litros eles produziam de bebidas alcoólicas no território nacional. Hoje não existe mais esse sistema. Então, assim, a gente não sabe se as empresas estão sonegando impostos e até desviando insumos para essas empresas clandestinas. A gente não sabe de que forma que está sendo isso. Então, é um absurdo. Depois que mortes são registradas, as pessoas ficam cegas e sofrem com as consequências, aí vira o governo disputar protagonismo. É realmente assim, um escândalo. É hora de brigar, sinceramente, não por manchetes e sim por resultados. Será que é pedir muito? Porque pode ter certeza que o bandido envolvido nessa trama perversa que a gente está tendo o desprazer de repercutir e ver como ela vem escalando, pode ter certeza que ele está brindando com taça de cristal repleta de metanol às custas do povo, enquanto parece que governo e oposição estão mais preocupados em atacar a si mesmos do que atacar o crime organizado na ponta. Então é importante que a gente tenha isso em mente e, claro, fazer essa cobrança, essa fiscalização permanente. Jess Peixoto, com um breve comentário, a gente segue adiante. Muito breve. Tem um outro agente aqui que é importante a gente lembrar, que é a vigilância sanitária. Isso é muito importante. Por quê? Porque essas batidas que estão acontecendo, indo lá, vou lá, vejo se tem alguma ilegalidade, testo os produtos, elas deviam ser mais frequentes. Pelo benefício do consumidor. Não deveria ser uma grande operação agora que nós tivemos essas mortes e todas essas intoxicações. Deveria ser uma prática mais recorrente. Não porque a gente acredita que o empreendedor, o empresário, o dono, ele é bandido, mas porque muitas das vezes aquela bebida contrabandeada, nem ele sabe que é contrabandeada. Então é importante mesmo que a gente aumente a vigilância sanitária em relação a isso. Impossível discordar.